Olá, pessoal. Então, nosso encontro de hoje já começa a ser gravado, né, a partir desse momento. E depois eu vou disponibilizar lá na nossa página no Canvas, para aqueles que não tiveram condições de estar presentes agora, remotamente, né, para que possam depois conferir as dúvidas, as orientações, e eu vou colocar depois que eu finalizar, e depois que o vídeo subir, aí eu já coloco lá na nossa página, tá bom? E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui essa Ótimo, palha. ótimo. Ai, que bom. Olha só. Foi tranquilo realizar o fórum dessa semana? Eu ainda não realizei todas as correções, né? Finaliza hoje, conforme a gente combinou, até o fim do dia. E nós trabalhamos nessa semana que passou, que vai se encerrar hoje. Eu vou dar uma orientação. Ah, tá, vai fazer depois do encontro, Ana Lúcia. Achei que você estava com dúvida. Então, o fórum dessa semana, ele trabalha questões de preservação, né? Então, nós estávamos lidando exatamente com esse tema, processo de fossilização. Lá na atividade, eu pedi para que vocês comentassem de quem tem melhor registro fóssil, não é isso? Então, considerem, e aí eu coloquei dois exemplos só para a gente fazer um contraponto. Organismos que têm concha, que seriam os moluscos, versus organismos que são praticamente constituídos por água, aquela medusa, água viva que fica sempre lá na praia, né? Não sei se a Ana Lúcia conhece esses animais, mas, na verdade, o raciocínio deve seguir tranquilo, Ana. Então, o raciocínio que vocês deveriam seguir, né, para quem ainda não fez, é exatamente essa questão de ter partiduras ou não ter partiduras, certo? O quanto que o animal consegue ser trabalhado, o animal resiste aos processos de fossilização. Tranquilo? E aí tivemos também uma outra atividade para vocês fazerem, que também valia pontos. Se eu não me engano, essa semana teve atividade avaliativa, atividade orientada a um, teve não? Vou conferir aqui, porque são 3 disciplinas e às vezes aqui teve sim. A CIGEP, né? O que era o sítio geológico e o que é o geoparque. Esse primeiro momento é só para vocês se ambientarem, né? Na próxima semana, não nessa, na próxima, eu vou começar a fazer uma orientação mais direcionada, né? A gente vai trabalhar 3 grandes bacias sedimentares, que vocês possam conhecer o conteúdo fossilífero dessas grandes bacias e cada um desenvolve a abordagem que bem entender, né? O Carlos, eu tinha comentado comigo que gostaria de abordar uma questão mais relacionada ao ensino e a gente vai deixar isso bem livre. Cada um traga, né, essa abordagem de acordo com a sua experiência pessoal, com aquilo que julgar melhor, certo? Mas não é para essa semana ainda. Alguma dúvida, gente, com relação às atividades que vocês desenvolveram essa semana, com relação ao processo de fossilização? Conseguiram entender o que foi solicitado no fórum? Foi tudo de boa? Esse é o momento para a gente tirar as dúvidas. Quem quiser pode e conseguir, pode ligar o microfone para poder falar, tá? Não tenham vergonha, não tem problema. Achei tudo tranquilo, Sabrina. Bem tranquilo. Aqui, Adorei o Canva para organização também. Ficou legal. Agora que eu estou conseguindo apropriar mais dessa ferramenta, achei bem legal, bem interessante. que bom. A ferramenta ela é útil quando ela se torna fácil, de fácil manuseio, né? Se for para atrapalhar na nossa vida, aí já tem outros fatores, né, para dificultar. Mas que bom, depois que a gente se acostuma com o Canvas, ele é muito amigável.
Eu acho ele muito amigável. Pode falar a sua dúvida, Ana Lúcia. Por favor, pode ser dúvida de outros colegas também, né? Vamos ver. Já deve estar chegando, tá? Viânia tentou entrar e não deu. Aqui. Sim, Ana Lúcia, quando eu peço lá no fórum, né, a questão de uma análise paleoecológica, para você pensar se aquele fóssil traz uma informação da compreensão da antiga dinâmica. É isso sim, tá? Só que um cuidado que a gente deve tomar é o seguinte, por exemplo, análise evolutiva, eu vou trabalhar a evolução do grupo. Então, momentos em que o grupo ganhou novidades, adaptações, mudanças na morfologia. Então, para eu fazer uma análise evolutiva de um determinado grupo, seja ele qual for, eu preciso de um longo intervalo de tempo para que eu possa ver essas modificações sendo mantidas ao longo das gerações, tá? Isso é que vai trazer a questão evolutiva para nós. Isso é um ponto. Um outro ponto é o seguinte: a análise paleoecológica é como se eu estivesse olhando a ecologia, e, portanto, interações tróficas, hábitos, né? Hábitos e hábitats dos organismos, só que num tempo passado. Qual que é a grande sacada do fórum? E quem já fez não tem problema, né? E dá tempo ainda de comentar sobre isso, mas o importante é que vocês compreendam isso. A grande sacada é que esses dois grupos que eu listei lá como exemplo, um deles preserva mais facilmente. O outro é destruído mais facilmente. Só que ocorre que esse que é destruído mais facilmente, de tempos em tempos, ele apresenta seu registro fóssil. Então, se eu tenho um organismo que não resiste nada, ficou preservado, isso reflete uma condição específica de preservação. Vai ter lá sedimentação episódica, catastrófica, é uma coisa assim que eles foram soterrados praticamente vivos. Isso é muito bom para uma análise paleoecológica, porque aí eu consigo ver, ele estava ali na lama, mas ele vivia na lama, ele não foi transportado para ser preservado na lama, entendeu? Essa que é a diferença. Já o outro grupo, que é mais favorável para a análise evolutiva, ele é legal porque ele está sempre sendo preservado, e aí eu consigo um intervalo longo de tempo, porém ele destrói mais, então nem sempre ele será preservado no ambiente em que ele vivia. Então, a quantidade de informação paleoecológica que eu consigo resgatar é muito baixa, certo? Mas é só para a gente perceber que não existe o melhor registro fóssil. A questão é o melhor para quê, né? Qual é o objetivo da sua pesquisa? O objetivo é A, B ou C? Aí você consegue saber qual que é, né? O melhor para quê, na verdade. Tranquilo? Mais alguma dúvida do fórum passado? Que ainda está aberto para vocês realizarem? Não? Então vamos ao tema dessa semana, né? É um tema muito legal. Bom, paleontologia, se tiver uma aula que eu falar para vocês, olha, essa aula não é muito legal, não, eu vou estar mentindo, porque é a minha primeira formação, né? É a parte que eu mais gosto mesmo. É onde eu atuo como pesquisadora, é onde eu desenvolvo projetos de extensão. Então, paleontologia é o carro-chefe do laboratório que eu trabalho. Então, não que as outras não sejam, as outras são ferramentas necessárias, mas eu sempre estou olhando para paleonto. Mas o assunto dessa aula, não sei se vocês têm condições de abrir o Canvas, eu acabei de disponibilizar o módulo dessa semana. Deixa eu compartilhar, né, gente? Senão vocês não vão ver minha tela. Espera aí que tá carregando.
A hora que eu vi esse tempo nublado aqui em Tuiutaba, choveu à noite, tá uma ventania, né? Não sei quem tá aqui, quem não tá. E amanheceu super nublado. Eu falei, ixi, hoje não vai ter aula online, porque a internet fica lenta. Mas por enquanto, não vamos nem falar da internet, porque ela tá voando. Ai, Senhor, cadê? Vocês conseguem ver minha tela compartilhada? Sim? Então bora lá. Sim. Aqui. Bom, então a disciplina é a FACIP 32606, né? Paleontologia, e hoje nós iniciamos o terceiro módulo. Vejam só, pessoal, já foi um terço da disciplina, hein? É muito rápido. 9 semanas é um piscar de olhos. Então a gente já fez o primeiro módulo. O segundo módulo, deixa eu ver quem chama, peraí. O segundo módulo, né, que ainda está aberto para fazer as atividades avaliativas, é sobre o processo de fossilização e hoje nós vamos trabalhar a origem da vida e a irradiação dos metazoários. Então, nós vamos falar bastante sobre o comecinho disso tudo, né? Então, a gente vai pegar a coluna do tempo geológico e vai olhar no início quais foram as primeiras evidências, né, de formas de vida e como que se deu essa diferenciação aí em um determinado momento, tá? Então, são duas aulas que vocês terão para assistir. Uma aula trata especificamente acerca da origem da vida. E nós vamos trabalhar as duas hipóteses, tá? Tanto a sopa primordial, como sendo, né, a origem da vida em condições de ambiente terrestre, e também as evidências que nós temos para a teoria da panspermia, o que teria surgido, né, as primeiras formas de vida, o planeta Terra teria sido contaminado, né? Peraí, vamos atender a campainha. Aqui. A origem da vida e a irradiação dos metazoários. Na aula 1, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o conteúdo da origem da vida. Então, nós vamos trabalhar essas duas hipóteses e como que estava acontecendo, né? Lá no início, lá no pré-cambriano, que a gente chama de proterozoico, nos 4,5 bilhões de anos até 600 milhões de anos. O que que tinha? Vocês vão ver que tinham organismos unicelulares, primeiro tem uma célula procarionte, depois tem uma célula eucarionte, e muita coisa mudou no cenário, né, da Terra, isso com a aula 2, que vocês vão conhecer, que é a irradiação dos metazoários. Essa irradiação, ela ocorre, né, entre 600 e 520 milhões de anos, na passagem ali do pré-cambriano para o cambriano, e é exatamente nesse momento que nós temos o estabelecimento de todos os filos, de todos os grupos de animais que nós temos conhecimentos hoje. Tá? Então, só lembrando, quem são os metazoários? Todos os organismos que não são autótrofos, são os heterótrofos, ou seja, animais, né? Então, que plantas a gente vai falar num outro momento, tá? Então, deixa eu ver se tem alguém chamando. Vamos conferir o bate-papo. Bom dia, Júlio. Estou aqui apresentando o módulo dessa semana. Então, vamos dar uma olhadinha no roteiro para que vocês não se esqueçam, né, do que precisa ser feito. Essa semana tá suave, super suave. O tema é um tema muito interessante, mas as obrigações com relação a esse módulo tá bem suave, tá? O que que eu digo? O que eu quero dizer com isso? Giovana tá chegando. Então ela consegue o acesso.
É que nós temos só 4 etapas aí para esta semana, né? Então, a primeira etapa, daqui a pouco já acaba, daqui a meia horinha já acaba, né? Que é a participação do encontro síncrono, ok? Depois que a gente finalizar o nosso encontro, eu coloco o vídeo para vocês, o arquivo lá dentro desse módulo. Aí vocês vão assistir a aula 1, que é sobre a origem da vida. Depois vocês vão assistir a aula 2, que é sobre a irradiação dos metazoários, tá? Dividido para não ficar muito longo. E desenvolver o Fórum 3. Vamos conhecer o Fórum 3? Eu tenho que morder minha língua para não dar a resposta do Fórum 3. Mas não consigo. Olha lá, gente, eu vou ler, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho para vocês saberem o caminho, né, da discussão que deve seguir aí o Fórum 3. Mas não me deixa falar muito, hein? Senão eu dou a resposta certinha. Vou ler. O enriquecimento da atmosfera com oxigênio livre permitiu inovações biológicas durante o que conhecemos como explosão cambriana da vida. Essa frase, ela reflete os acontecimentos que aconteceram, né? Os acontecimentos da época anterior à explosão cambriana da vida, tá? Então, essas informações, elas estão na aula, tá? Tanto na aula 1 como na aula 2. Ok, eu vou voltar. O enriquecimento da atmosfera com oxigênio livre permitiu inovações biológicas durante o que conhecemos como explosão cambriana da vida. Uma grande novidade evolutiva, vista pela primeira vez no registro sedimentar na fauna tomotiana, foi a aquisição de partes duras, por vezes formadas de carbonato de cálcio. Daí, uma das importâncias de se ter o oxigênio livre, permitindo experimentação biológica. Hoje em dia, a grande maioria dos filos marinhos é biomineralizada, certo? Agora vem a participação de vocês. Discuta as vantagens dessa inovação biológica no contexto da seleção natural. Então, portanto, considere os fatores ambientais. É o seguinte, pessoal. Conseguiram entender o que é para fazer no Fórum 3? Peraí, cadê vocês? Aqui, bate-papo. No Fórum 3, que está aqui, né? Peraí, Sabrina, não estou entendendo nada. O que é esse negócio aqui de fauna tomotiana? Fauna tomotiana está lá na aula 2, tá? É um dos exemplos do momento de explosão cambriana da vida. Eu vou apresentar 4 faunas para vocês. 4 faunas para vocês que representam aquilo que eu chamei de explosão cambriana da vida. Uma delas é a tal da tomotiana, que apresenta essa característica que eu coloquei aí, tá? A questão dos esqueletos biomineralizados. Surge nesse momento. Essa não é a primeira forma de vida, nós temos outras formas de vida, mas em determinado momento aí o pessoal não, né? Os organismos marinhos começaram a fabricar concha, começaram a fabricar espícula de esponja, começaram a fabricar carapaças, placas de equinodermas, coisas que são duras, rígidas, e formadas principalmente por carbonato de cálcio. Por que eu coloquei o carbonato de cálcio aí? Que é o principal elemento de todos os filos que são biomineralizados até hoje em dia. É porque para construir algo de carbonato de cálcio, o organismo precisa? Ele precisa que tenha em abundância na água que ele vive o cálcio, né? O carbono e o oxigênio. E ele precisa de 3 moléculas de oxigênio para poder formar o carbonato de cálcio, tá? Então, é só a partir do momento em que sobra oxigênio livre na água, né? E ele consegue gastar esse tanto de oxigênio aí.
Saca quando sobra dinheiro? Cai 10 bolsas uma vez só? Vocês faz muito tempo que não lembra disso. Vamos supor que vocês estão naquele momento, assim, no momento rapa da rabiola, não tem nada, né? Vamos supor que todos vocês sejam bolsistas e vocês ficaram 6 meses durante a pandemia, vai ficar mais grave ainda, sem receber. Fim de mês no Pontal, não precisa nem criar, né? Esse cenário maluco que eu tô colocando aqui, mas vamos supor que vocês tenham ficado 6 meses sem receber a bolsa de vocês. Que todos sejam bolsistas, amém? Sempre, eternamente, enquanto graduandos, né? Porque depois a gente quer emprego. Mas não pagou, a agência não pagou, sabe-se lá Deus o que aconteceu, que não pagou, e vocês ficaram só na luta pela sobrevivência, né? Não dava para tirar um xerox, não dava para tomar uma cervejinha, não dava para fazer nada de extra, só ali sobrevivendo. E vamos supor que chega um determinado momento em que realmente, né, as contas precisam ser acertadas e vocês, de uma vez só, recebem 6 bolsas acumuladas. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? O que vocês fariam com esse dinheiro? Vocês certamente fariam todas as coisas que tiveram vontade de fazer e não puderam fazer, né? Aí, ó, um baita de um investimento, né, Carlos? Comprou uma cama. Então, você compra uma cama, você compra. Isso é um investimento, não é? Só é possível investir quando sobra recurso. Quando o recurso está, seja dinheiro ou seja oxigênio, tá? Quando o recurso está muito escasso, quando o recurso está muito escasso, a gente não consegue, né, investir em outras empreitadas. A gente usa toda a energia disponível apenas para sobreviver. Se a gente for pensar em termos de espécie, né, para sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. A partir do momento que o recurso está abundante, aí dá para inventar, certo? Então, existem períodos que são períodos de experimentação biológica e isso ficou registrado nas espécies da famosa fauna tomotiana, que eu falo lá na aula, tá? É quando surgem conchas. Por que surgiram conchas? Ora, na verdade, surgiram conchas porque tinha muito oxigênio disponível, o recurso estava abundante, e aí, a partir do momento que as conchas apareceram, elas acabaram trazendo alguma vantagem diante do cenário. Tá? Então, para responder esse fórum, lembrem-se daquilo que vai aparecer nas próximas 2 faunas, a da China, que é a fauna Shengjiang, e no folheiro Birds, nas próximas 2 faunas. Existem uns artrópodes malucos lá, que são os anomalocaris, e eles apresentam já um hábito muito específico, tá? Tá lá na aula, não posso falar mais do que isso, senão perde o encanto, né, da aula. Então, considerem a questão das vantagens, a questão do ambiente ter bastante recurso e qual seria a pressão seletiva daquele momento que acabou favorecendo quem tem concha e quem não tem, ou desfavorecendo quem tem, quem não tem. Tá? Isso é uma característica bastante interessante, porque se a gente for observar, isso surgiu, né? Essa característica surgiu no Cambriano há 540 milhões de anos atrás, e nós temos até os dias de hoje vários grupos de invertebrados marinhos que são grupos que apresentam esqueleto biomineralizado, tá? Tanto externamente, esqueleto externo, como endoesqueleto, né? Aqueles internos, tá certo? Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver o que mais vocês precisam fazer para esta semana.
Então, para esta semana, nós temos aqui aula 1, aula 2 e o fórum. Lembrando que o fórum pode ser entregue até o dia 17, portanto, na próxima terça, até às 23h59. E mais, não esqueçam de entregar, porque vale até 10 pontos. Eu vou corrigir e vou comentar, tá? Todos vocês estão zerados no Fórum 2 e na atividade 1, porque eu ainda não fiz as correções, tá? Não é pau do Canvas, não. Sou eu que ainda não fiz as correções. Devo fazer até amanhã. Até quinta vai estar tudo liberado para vocês, certo? Alguma dúvida? Sempre que os termos biológicos, deixa eu te passar um recado agora, Ana Lúcia. Sempre que os termos biológicos te trouxerem dúvidas, você pergunta, tá? E, às vezes, né, são termos que é do dia a dia do biólogo, como existem termos na geografia que é do dia a dia do geógrafo, assim como existem termos na geologia específico, né? Então, muitas vezes pode passar batido aqui por mim, por uma questão de achar, não, isso daqui é de boa, né? Então, biomineralização, o que é isso? Né? É tão simples, mas é um termo que é concha, tá? É tudo que for duro, rígido, externo, nossa, eu tô pisando no negócio. Externo ou interno. Então, deixa passar, porque às vezes eu não me atento, tá bom? Logo a gente vai começar a aplicar os fósseis para reconhecer outras coisas. Por enquanto, a gente vai falar da evolução da vida. Mais alguma dúvida? Beatriz, Carlos, Giovana, Júlio, Lucas. Lucas tá quietinho? Tá fluindo bem, Lucas? Iago, né? Obrigada pela participação de vocês. É muito bom que vocês estejam aqui no encontro presencial, tá? Porque fica muito ruim apresentar o módulo que virá se não tem ninguém aí, né? Então, se acontecer de um dia não ter ninguém, eu vou fazer uma apresentação, mas aí a gente não tem dúvidas para ir tirando, né? Com relação ao Canvas, tá tranquilo? Tá todo mundo sem nenhum problema até agora? Para quem já fez a atividade dessa semana e precisou entrar lá no CIGEP, que é uma página do antigo DNPM, né, onde nós temos todos os sítios geológicos e paleontológicos, né? É um site facinho da gente gastar horas e horas lá, porque tem muita coisa, né? Então, caso vocês tenham interesse, você pode vocês podem buscar, né? A gente vai voltar a utilizar o site, né? Então, inicialmente era só para vocês se ambientarem, né? E entender o que são os sítios, o que é geoparque, e depois, nas próximas atividades orientadas, a gente vai voltar a explorar com mais orientação, né? Busca mais organizada, tá? Para que a gente não se perca no site. A internet é uma maravilha, mas ao mesmo tempo, se você não tiver foco, se perde, né? Porque de um link vai para o outro, e quando vê, 4 horas de busca sem eficiência. Então, tem que estar bem focado para não se perder. Certo? Mais alguma questão, pessoal? Vou dar uma olhada aqui na fórum. É isso mesmo.
Então, a turminha que sempre participa, né, dos encontros presenciais, essa turminha certamente consegue fazer mais rápido, né? Eu não consegui assistir o encontro gravado na semana passada, mas alguém não conseguiu? Ah, eu já sei o que aconteceu. Quando você tentou, Júlio César? Deixa eu ver aqui, ó. Ué, ontem, porque eu postei ontem. Deixa eu ver se está o encontro. Ah, era para aparecer. Depois tenta novamente, porque eu atrasei de subir o encontro, tá? Eu coloquei ontem à noite, por isso que eu tô te perguntando. Mas para mim já tá carregando. Se o link tiver com problema, vocês me avisem, por favor, que eu tiro e coloco novamente. Conseguiu acessar, Ana Lúcia? Ontem, parte da tarde, né? Não, então é isso. Tava só. Ô, Júlio, eu atualizei o link certo do encontro só ontem à noite. Eu acho que se você entrar agora, você consegue acessar o encontro, sim, tá? Ele demorou de carregar. Foi isso. Estava a página em branco, sem o link, por isso que não carregava. Mas ontem à noite eu atualizei. Então acho que ainda dá. Certo, pessoal? Mais algum problema que vocês pretendem relatar, né, do site, do que tem acontecido aqui? O módulo está aqui. Apertei errado. Mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, como eu apresentei já o módulo dessa semana e já até acabei dando a resposta, sabia que eu ia fazer isso? Só não falei a resposta, né? Mas eu falei 3 fatores aqui para vocês considerarem e só organizar as ideias e escrever. Tá? Se vocês estiverem de boa, a gente já pode. Tem uma colega tentando entrar, mas não está conseguindo. Internet. Certo. Eu posso iniciar, então, o encerramento? Ainda temos mais 13 minutos, né? Mas se vocês não tiverem nada para acrescentar, tá? Eu posso iniciar o encerramento, então. Só antes de encerrar, né, aproveitando que nós ainda temos 13 minutos, então, esse módulo que está se encerrando hoje, que fala acerca do processo de fossilização, esses conceitos do processo de fossilização e esse entendimento de que o registro fóssil ele é incompleto, ele é tendencioso, né? E muitas vezes preserva mais um tipo de grupo do que outro tipo de grupo. Todas essas questões que envolvem característica do registro fóssil, as características do registro fósseis, a gente vai levar até o final do curso, tá? Porque por vezes a gente vai ver grupos que não aparecem tanto, grupos que aparecem mais, né? Lá na aula de dinossauros, quando a gente for falar, existe a questão de a gente ter vários dinossauros cujo crânio não são encontrados, então muitas vezes isso vai voltar. Então, eu sugiro que vocês compreendam direitinho o processo de fossilização e sempre que tiverem dúvida, questionem, pontuem, perguntem, porque isso é um dos fatores da disciplina de paleonto que precisa ficar com vocês, para que vocês possam entender
os padrões de evolução depois, né? E tudo que a gente utiliza dentro da paleonto aqui. Tá certo? Então, em termos conceituais, para quem já trabalhou o módulo da semana passada, ficou alguma dúvida que eu ainda posso esclarecer? Se vocês vierem a ter dúvidas mais para frente, não tem problema, tá? Todos os nossos módulos, eles se comunicam e a disciplina é colocada em termos contínuos, né? Então, os módulos, eles são contínuos. Então, às vezes a dúvida não surgiu agora, porque a gente não consegue perceber, né, que não houve uma absorção no sentido, né, do conceito e tudo mais, mas que lá na frente ela pode aparecer. Então, por vezes, vocês precisarão consultar aulas anteriores, módulos anteriores, e poderão, a qualquer momento, Sabrina, eu tenho uma dúvida lá do segundo módulo ainda. Aconteceu assim, assim, assim. A gente pode estar lá no 7º módulo. Putz, eu tenho uma dúvida que ficou aqui, ó, a gente trabalhou esse tema lá no 5º módulo, mas eu não entendi. Então, não precisa ficar restrito aos módulos que nós estamos trabalhando, tá? Às vezes vocês podem ter dúvidas anteriores, tá certo? Alguma questão? Não? Tranquilo, pessoal. Eu vou encaminhar então agora para o encerramento, tá? Não sem antes agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigada por participarem, por estarem aqui na disciplina. É um modo diferente de ministrar paleontologia. Minha conexão caiu. E agora? Pessoal, eu dei uma pausa. Todos me ouvem agora? Vocês me ouvem? É porque eu também caí, tá? Avisou aqui que a minha conexão, que eu estava sem conexão, e aí eu não consegui me despedir de vocês. Então, deu uma pausa, mas voltou. Então, eu estou agora me despedindo. Muito obrigada, tá? E uma boa semana de trabalho para todos vocês. Se tiverem problemas para realizar as coisas, me mandem e-mail e até a próxima terça-feira, tá? Dia 17 a gente se encontra novamente. E se cuidem e eu aguardo vocês até a próxima aula, até o próximo encontro, tá bom? Obrigada!